Vamos lá, pessoal, segunda parte da nossa aula de ligação covalente, tá? E essa parte é basicamente destinada para a gente falar sobre o que nós chamamos de expansão do octeto, tá legal? Bem, então vamos lá. Como o próprio nome já diz, expansão do octeto é quando o átomo consegue fazer mais ligações que o convencional. Então a gente sabe da regra do octeto já, e que é atingir 8 elétrons na camada de valência, a gente vai ver que alguns elementos têm a capacidade de fazer mais ligações que o convencional. Bom, a ideia é o seguinte, ó. Você precisa saber uma coisinha que eu não te falei na aula passada, que é o seguinte, ó. O número de ligações que um átomo faz é igual ao número de elétrons que nós temos desemparelhados. Ok? Então isso é igual ao número de elétrons que nós temos desemparelhados. Isso vai ser importante e eu vou te mostrar por quê. Preste atenção no caso do nitrogênio, que você já sabe, tá? Gente, o nitrogênio ele tem número atômico 7. A gente já sabe, ó, eu te passava essas informações na aula passada, que ele é da família 15. Então, gente, se ele é da família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência e ele faz 3 ligações, concordam? Mas vamos conferir isso pela informação que eu acabei de passar, ó. Faz a distribuição do nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Aí eu vou desenhar os orbitais. Gente, o orbital S, ele é uma casinha só. Já o orbital P, eles são 3 casas. E eu vou colocar os elétrons aí dentro agora, ó. Só da camada de valência. Então, 2 elétrons aqui no S e aqui no P eu coloco 3. Aí presta atenção no que eu tinha falado antes para o que está escrito agora. Quantos elétrons eu tenho desemparelhados? O que são elétrons desemparelhados? São elétrons soltos, são elétrons sozinhos na casinha. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 elétrons. Ele faz 3 ligações, nada que você já não soubesse. Por que isso, gente? Isso vai ser importante para explicar a expansão. Porque quando o nitrogênio for fazer ligações, um outro átomo chega e encaixa o seu elétron aqui, encaixa o seu elétron aqui, encaixa o seu elétron aqui e faz as ligações. Tudo bem? Então a ideia é que tenha pelo menos um espaço na casinha, no orbital, né? Para que o outro átomo possa chegar e fazer as ligações. Tudo bem? Pegou a ideia? Muito bem. Agora veja o que pode acontecer com o primeiro caso de expansão. Então, ó, agora que eu estou falando mesmo de expansão. E a gente vai ter que colocar algumas regrinhas para isso. O primeiro caso de expansão que eu preciso discutir com vocês é o caso do elemento fósforo, beleza? Que é um caso bem famoso, tá? Quando aparece esse composto, ó. Então, o elemento fósforo é um caso de expansão. O fósforo, gente, ele tem número atômico 15. Então, vou fazer a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ok? Gente, o orbital S que está aqui, ó, e o orbital P é a camada de valência. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, uma coisa você já sabe, ele precisa fazer 3 ligações. Então, eu vou colocar 2 elétrons aqui no S e 3 elétrons aqui no P. Beleza? Muito bem. Agora, olha só o que vai acontecer. A gente já sabe que ele tem 3 elétrons desemparelhados agora, que ele faz 3 ligações e já sabíamos disso antes. Agora, olha só. Eu vou meio que escrever a continuidade da distribuição. Então, ó, 3p3, aí eu coloco aqui, ó, 4, seria o próximo, né? 4s, só que eu vou escrever 4s0, porque não tem nada no 4s. E depois vem o 3d, que eu vou chamar de 3d0 também. Não tem elétrons. E tem mais um detalhe. O detalhe é o seguinte, gente. A gente sabe que, ó, 3, 3. Depois do 3 eu continuo com 3. Então, se eu for seguir não a ordem energética, mas a ordem com que realmente aparecem esses níveis e subníveis, eu teria que escrever na seguinte ordem, ó. Eu vou colocar assim, ó. Deixa eu apagar. Então, o certo seria aqui, para a gente pensar no que está mais próximo do 3P, seria o 3D0 e depois teria o 4S0. Então, o 3D
ele está mais próximo do 4D. Ou, desculpa, o 3D está mais próximo do 3P. E eu vou desenhar esses orbitais aqui do D. São 5, tá? O D, gente, são 5 casinhas. Então, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. Ok? Atenção, olha lá para baixo agora. Quantos elétrons eu tenho desemparelhados? 3. Quantas ligações ele pode fazer? 3. Aí, essa situação que está escrita aqui é a situação normal. Agora, o que acontece em um caso de expansão do octeto? O fósforo usa a seguinte manha, ele pega esse elétron daqui, ó, e vai jogar lá para aquela casinha do D, tudo bem? Do 3D. Aí, redistribuindo as casinhas, fica o orbital S aqui. Aí aqui nós temos o orbital P. E aqui nós temos o orbital D. Agora eu vou colocar os elétrons, tá? Então, colocando os elétrons, ficou um só na casinha S. Aí aqui ficaram 3 e aqui ficou 1. Conta para mim quantos elétrons agora eu tenho desemparelhados. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ligações o P pode fazer? 5, então. Então, olha só, gente, ele pode fazer, numa situação normal, olha para o cantinho esquerdo aqui, ó, numa situação normal, ele faz 3 ligações. Numa situação de expansão, ele pode fazer até 5 ligações. Então, coloca assim, ó, de 3 até 5, ok? Com isso, eu posso desenhar algumas moléculas para vocês aqui, ó. Por exemplo, tenta pensando um pouco na aula passada, com um pouco nessa aula também, no PCl3, em que eu estou te falando que o P é da família 15 e o cloro é da família 17. Gente, se o P é da família 15, ele faz 3 ligações normalmente, não é? A gente já sabia disso da aula passada. E o cloro faz uma. Então, aqui não tem mistério. Ó. É colocar o P, que está ligado ao cloro, que está ligado ao cloro, que está ligado ao cloro. E ainda sobra um par de elétrons aqui. Bem, mas como o P pode fazer 5 ligações... Então, existe essa molécula aqui também, que nós chamamos de pentacloreto de fósforo, que é o PCl5. Nessa situação, o P está fazendo 5 ligações, ó. Cl, aqui outro Cl, aqui outro Cl e aqui outro Cl. Então, nós temos o caso aí do fósforo fazendo 5 ligações. Como é que isso acontece? Os cloros encaixam os elétrons aqui, ó. Olha para os orbitais 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Essa é a situação de expansão do octeto que vocês têm que saber. Gente, uma preocupação que naturalmente surge quando a gente está dando essa aula é vocês perguntarem assim, poxa, mas como é que eu vou saber quantas ligações o átomo faz normalmente e quantas ligações ele faz no processo de expansão? Eu vou te dar esse exemplo usando o próprio P. Então, olha só, eu acabei de falar do P, não foi? Aí presta atenção numa coisa aqui, ó. Vou colocar aqui no meio para você aprender um macete e não esquecer mais. Gente, o P é da família 15, não é? Então você vai pensar em duas situações. Então, vou colocar as duas situações aqui, ó. Sabendo que ele é da família 15. Tá. Gente, se ele é da família 15, quanto que falta para ele chegar a 8 elétrons da camada de valência? Não faltam 3? Porque 15 tem 5 elétrons da camada de valência. Então, faltam 3. Então, ele vai fazer 3 ligações de forma comum, ok? Beleza. Agora, como ele é da família 15, aí você vai focar aqui, ó. Foca nesses 5 aqui, ó. Aí, que é o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Isso vai indicar quantas ligações ele faz no máximo. Então, ele faz 5 ligações no máximo. Então, ele faz de 3 ligações até 5. Tudo bem? Eu vou voltar lá na aula passada, ó, e vou pegar aquela tabela periódica que eu tinha no comecinho. Ó. Então, volta, tudo que a gente estudou. Ó a tabela periódica aqui, apareceu. Vamos testar o macete aqui agora comigo, vai? Gente, me ajuda aí e me fale sobre a família 17. Eu vou começar com a família 15, que eu já fiz. Me fale sobre a família 15. O que a gente sabe sobre ela? Que ela faz quantas ligações comumente? 3. Beleza? E quantas no máximo? 5. Beleza? Agora fala para mim, vê se você entendeu, sobre a família 16.
ok? A família 16, fala aí para mim. Família 16, para chegar até 8 elétrons da camada de valência, 2 ligações comuns. E quantas no máximo? Se é da família 16, 6. Tá, e como é que seria a família 17? Vai, família 17, como é que seria o esquema? Seria uma ligação comumente. Como ela é da família 17, pensa no 7, 7 ligações no máximo. Esse caso é esquisito, mas vamos lá, gente. Família 18, quantas ligações? Tem 8 elétrons da camada de valência. Então, 0. Beleza? 0 ligações comumente. E no máximo? No máximo, 8 ligações. O hélio não, tá? O hélio não consegue fazer 8 ligações, não. Mas os outros conseguem fazer até 8 ligações. Tem algumas exceções que eu já vou falar, tá? Então, 0 ou 8. Pronto, esses são os principais casos de expansão, tá? Aí, vamos voltar lá para a nossa tela da nossa aula, que está aqui. E antes de continuar, eu quero explicar um caso para vocês, que é o seguinte. Eu vou colocar bem grandão para você não esquecer. Aí eu até volto na tabela para poder te explicar isso. Gente, só expande o octeto, só expande do terceiro período adiante. Elementos do segundo período não expandem o octeto, tá? Então vou voltar lá na tabela periódica. E você não pode esquecer disso, ó. Cadê minha tabela? Volta, 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 volta. E vou te mostrar o que eu acabei de falar. Então tá aqui, ó. Minha tabela periódica tá aqui. Vou apagar o que nós já tínhamos escrito e vou colocar o seguinte, ó. Só expande do terceiro período, hein? Então, ó. Aqui não expande, ó. De jeito nenhum, gente. Aqui não expande, carbono não expande, nitrogênio não expande, oxigênio não expande, flúor não expande e neônio não expande. Agora, daqui para baixo, ó, todo mundo expande. Aqui pode expandir o octeto. Aí você pode usar o macete que eu estava te falando, tá? Por que isso? Por que esses elementos... Aí eu queria que você... Vou apagar aqui de novo, que você lembrasse disso, ó, para você não confundir, tá? Não esquecer que, principalmente esses que confundem mais nas provas, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, esses caras não expandem o octeto, só para baixo. Tudo bem? Tá, por que isso acontece? Aí volta em minhas telas de novo. Ó, acontece pelo seguinte. Gente, para expandir o octeto, aí olha só, para expandir o octeto, eu preciso do D, beleza? E o D só aparece a partir do terceiro período. Então, somente elementos do terceiro período é que podem expandir o seu octeto. Tá legal? Beleza, então vamos lá. Agora, volta aí qualquer coisa, ou então pega uma tabela periódica que esteja ao seu lado e pensa comigo nesse elemento químico aqui, ó, o enxofre, 16, ok? Gente, o enxofre, se você olhar para a tabela periódica, ele é da família 16. Então, ele faz 2 ligações comumente, ou então ele pode fazer até 6 ligações. Vou montar umas moléculas com ele então aqui, ó. Eu vou montar esse aqui, ó, SO2. E lembra do que eu acabei de discutir com vocês. O O não expande o octeto. E o S faz até 6 ligações. Então, o S tem 6 elétrons da camada de valência, porque ele é da família 16. Ok? O oxigênio tem 6 também, porque também é da família 16. Aí como é que eu faço o SO2? Ele vai ficar assim, ó, S, O, aí coloca dupla O, aí coloca dupla O e ainda sobra um parzinho de elétrons aqui, tá? É um caso de expansão do octeto. Professor, o enxofre está fazendo 4 ligações aí? Sim, está fazendo 4 ligações, porque a gente viu aqui em cima que ele pode fazer de 2 até 4 ligações, tudo bem? Nesse caso, a gente não vai pensar em ligação coordenada dativa, gente, porque a ligação coordenada dativa a gente só vai usar quando não houver mais possibilidade de você fazer ligações. Por exemplo, quando você não puder expandir. Se você não puder expandir, é uma alternativa você usar a ligação coordenada dativa, tá bom? Pensa nesse outro gás aqui, que é causador de chuva ácida, né? Que é o trióxido de enxofre. Aí ele vai ficar assim, ó, vou fazer direto. O S pode fazer até 6, ó. Então, S dupla O, S dupla O e S dupla O, faz até 6. Beleza? Ó, então já fiz o SO2, agora eu vou montar mais uma molécula, hein? Vou aumentar a dificuldade. É um ácido, e eu te expliquei na aula passada como montar ácidos, não expliquei? Coloco o elemento central, que é o enxofre, roda de oxigênios, e o H vai no O.
Então coloca um H aqui e um H aqui. Vai lá, comigo, gente. O H no O no centro. O H no o O no centro. Vamos pintando aqui para você ver. O H fez uma ligação. O O fez duas já. O S fez duas. O O fez duas e o H fez uma. O S, ele naturalmente faria duas ligações. Poderia. Mas aqui, já que ele pode fazer 6, aí eu termino de completar os outros oxigênios. Ó. Dupla O para cá e dupla O para cá. Vamos pensar numa coisa, gente. H2SO4, se você colocar ele em água, ele vai virar 2H+, mais SO4 menos 2. Aí eu quero pensar nesse camarada aqui agora, que é o SO4 menos 2. Gente, como é que seria a estrutura do SO4 menos 2? Aí você vai olhar para o H2SO4. É a mesma coisa do H2SO4, só que sem esses caras aqui, ó, sem esse H e sem esse H. Então, redesenha mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu vou redesenhar. Vai ficar o enxofre. Opa, ficou uma bolinha, né? Deixa eu refazer. Então, ficou o enxofre. Aí, o oxigênio fazendo uma ligação simples sem o H. Aí, o outro oxigênio fazendo uma ligação simples sem o H. Uma ligação dupla para o oxigênio para cá. E uma ligação dupla com o oxigênio para cá. Só que eu coloquei na forma geométrica correta, tá? Que seria mais ou menos esse formato aí. Aí o que acontece, gente? Olha só o que rolou aqui. Quando o H+ saiu, ele ficou sem elétrons, certo? Por isso que ele está positivo. E deixou um dos elétrons aqui e deixou um dos elétrons aqui, certo? Com oxigênio. Então, essa aqui também é uma estrutura estável. Ela pode não parecer, mas ela é uma estrutura estável, porque esses elétrons estão aí. Eles só não estão na forma de uma ligação, como estava no H2SO4. A gente costuma representar assim, ó. Eu pego isso aí, passo um parêntesesão aqui e coloco aqui, ó, menos 2, para dizer que tem 2 elétrons circulando na estrutura. Por que eu coloco por fora menos 2? Porque os elétrons podem estar em vários locais. Gente, imagina a seguinte situação. A situação que eu pego essa ligação dupla que está aqui, ó, eu vou apagar ela, ó, deixar uma simples. Aí eu coloco a ligação dupla agora aqui, ó, fica dupla aqui. Beleza? Aí fica uma carga negativa aqui e uma aqui. Agora uma outra opção seria, ó, vou apagar a ligação dupla daqui. É deixar essa ligação dupla aqui, ó. Beleza? Aí fica uma carga negativa aqui e uma carga negativa aqui. Sim? E assim por diante. Então, na verdade, essa ligação fica girando. É uma estrutura também que pode haver ressonância, tá? Aí a gente deixa assim, ó. Escolhe 2 aí, que eu vou escolher aquele anterior, ó. Deixar desse jeito e deixar menos 2 para indicar a carga. Então, é dessa maneira que você monta a carga de ânions. Você monta normalmente e você sabe que essas cargas negativas são os elétrons que estão compensando aqueles elementos que estão em falta com ligações, tá bom? Gente, existem casos esquisitos, por exemplo, ó, do xenônio. Certo? Xenônio é um gás nobre. Então, existe hexafluoreto de xenônio. Então, você pode ter o xenônio que tem 8 elétrons na camada de valência, e ele pode ter 1 flúor, 2 flúors, 3 flúors, mais 1, 4, 5 e aqui 6, e ainda sobra um parzinho de elétrons, porque ele tem 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Então tem muitas estruturas que podem existir na forma com uma expansão do octeto, tá bom? Gente, as expansões do octeto, elas podem ser consideradas meio que, obviamente, como exceções ao octeto. Só que eu não queria que você entendesse exceção como se fosse algo estranho, como se fosse algo raro. Gente, isso acontece demais na natureza. Eu estou falando de moléculas aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, do SO2 aqui, ó. Isso é causador de chuva ácida, liberado pelas indústrias. SO3 também ocasiona chuva ácida. Estou falando de ácido sulfúrico, uma das substâncias mais produzidas no mundo, tá? Então, estou falando de moléculas comuns. O hexafluoreto de xenônio, que é um pouco incomum, que é um caso mais atípico, mas nós temos muitos casos de expansão do octeto na natureza. Então, por mais que eu tenha te falado que são exceções, mas são coisas que aparecem, são coisas que são comuns na natureza, tá bom? Entendeu como é que seria o esquema da expansão? Dessa forma você consegue montar uma gama muito grande de moléculas, tá bom? Beleza, vou aproveitar essa tela aqui para comentar coisas que eu ainda não comentei com vocês. Por exemplo, eu vou colocar aqui
a estrutura do PCl5. Ok? Que é uma estrutura um pouco mais complexa, né? E vou colocar uma mais simples, ó. O e aqui dupla O. Tudo bem? O que eu não comentei com vocês? Gente, quando a ligação covalente, ó, vou marcar a ligação covalente, tá aqui, ó. Acontece entre átomos iguais. Ela é chamada de ligação covalente. Ok? E essa ligação covalente é chamada de ligação covalente apolar. Ou seja, quando ela acontece entre átomos iguais. Agora, quando a ligação covalente acontece entre átomos diferentes, ó, entre o P e o Cl, por exemplo, aí a gente chama de ligação, ok? Covalente, aí a gente chama de ligação covalente polar. Só isso. Nesse caso aqui, gente, cuidado, viu, com as provas de vestibular que tentam enganar vocês. Eu não estou falando sobre polaridade da molécula. Eu estou falando sobre polaridade da ligação, tá? Quando a gente fala de polaridade da ligação, aí a gente tem que ver só se a ligação acontece entre átomos iguais ou se ela acontece entre átomos que são o quê? Que são diferentes. De boa? O que mais que eu preciso comentar com vocês, né? Porque essa aula era mais destinada para falar de ligação de expansão do octeto, mas ainda preciso falar dessas duas coisas, ligação covalente que eu já falei. E na aula passada a gente discutiu um pouco de exceção, não foi verdade? O que você lembra aí? Puxa da sua memória quais são as exceções. Eu falei de BH3 e falei de BeH2, não foi? E falei o seguinte, ó, toda vez que você vê boro e berílio, é caso de exceção do octeto, pela deficiência. Os casos de expansão não é deficiência de elétron, é elétron a mais. E eu ainda tenho que comentar mais algumas exceções para vocês. Ó. Por exemplo, ó, se você pensar numa molécula como essa aqui, ó, eu vou pensar num radical, certo? Que seria um radical livre. Então, pensa na molécula não, do radical CH3. Muito comum na química orgânica. Esse cara é o metil. Pensa nele sozinho, sem se agregar uma cadeia. Aí eu tenho o carbono, tá ligado a um H e um H. Professor, mas o carbono está fazendo só 3 ligações. Beleza, tá sobrando um elétron aqui. Por isso que a gente trata esse camarada como um radical livre. Radicais livres, eles são instáveis. Então, você tem um metil aqui, que ele é instável. Como é que eu faço para tornar esse radical agora e eu estabilizar ele? Para eu estabilizar ele, ó, eu pego uma cadeia carbônica. Então, tá aqui uma cadeia carbônica. Aí eu penduro aqui nesse carbono, por exemplo, um CH3. Pronto, eu pendurei um metil. Essa molécula aqui, o nome dela seria 2-metilhexano, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-metilheptano, na verdade. Aí, olha para o que eu vou pintar aqui agora. Ó. O metil está aqui. Ele era um radical que se associou a uma cadeia e agora ele está fazendo 4 ligações normalmente, aí ele ficou estável. Um outro caso de radical que você pode encontrar é essa molécula aqui, ó. Esse radical, na verdade, que é o NO2. Gente, tenta fazer essa molécula para ver a confusão que vai dar. Ó, o N vai ser assim, ó, N. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu coloco, por exemplo, eu vou colocar algumas alternativas aqui para você perceber onde que vai dar furo, tá? Então eu posso fazer N dupla O, beleza? Aí se eu colocar dupla O aqui, o nitrogênio passou, gente. O nitrogênio não faz 4 ligações. Professor, mas o nitrogênio não pode expandir o octeto? Não. Por que não? Porque ele está no segundo período. Tá, então você pode pensar no seguinte, ó. Eu posso pegar o NO2 e fazer assim, ó. Eu pego aqui, aí eu pego, faço aquela... Ele tem 5 elétrons na camada de valência, ó. Então deixa eu fazer completão para você ver. Então deixa eu apagar e colocar os elétrons na camada de valência, ó. Então o nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 na camada de valência. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz as voltinhas. Aí fazendo as voltinhas, ó, seria aqui uma possibilidade. E aqui, ó, fez uma ligação dupla, não é? Gente, o nitrogênio, ele, nesse caso aí, ele fez só 2 ligações. Aí eu posso fazer uma terceira aqui, ó.
Pronto, o nitrogênio ficou estável, fez 3 ligações. Mas ficou faltando uma ligação para o O, então o O não ficou estável. Aí tem outra opção também. A outra opção é aquela ideia que eu já tinha passado para vocês, de ligação coordenada, né? A ligação coordenada seria mais ou menos assim, ó, seria eu pegar um dos elétrons, ó, observe eu apagando, eu vou apagar um dos elétrons do oxigênio, do nitrogênio, e vou jogar lá do outro lado. Então, ó, o oxigênio continua com 6, aí um dos elétrons veio parar aqui, e esse nitrogênio ficou com esse elétron aqui. Aí eu pego e faço essa ligação aqui, ó. Só que nesse caso aí, esses 2 elétrons pertencem ao nitrogênio. Agora vamos contar todo mundo, ó. Contando todo mundo. Conta o nitrogênio, quantas ligações o nitrogênio está fazendo, vamos ver se ele ficou estável. Então eu vou contar para vocês pintando em amarelo, ó. Nitrogênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? 7 ligações. Então, deixa eu contar de novo aqui, ó. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio ficou estável. Quem é que não está estável? É o nitrogênio, certo? Está sobrando um elétron aqui ainda no nitrogênio, tá vendo? Então, o nitrogênio não está com 8 elétrons na camada de valência. Gente, vai ficar assim. Aí eu vou colocar assim, ó, N dupla O. Aí eu coloco simples O, que na verdade é uma coordenada, e ainda está sobrando um elétron aqui, ó. De boa? Então, a estrutura ficou na verdade assim, ó, NO2, certo? E um pontinho aqui, para dizer que esse cara é um radical livre. Tanto é, gente, que o NO2 é um radical livre, é uma espécie instável, mas se eu somar 2 radicais, ó, se eu colocar outro NO2 junto, aí eu formo um óxido, que nós conhecemos ele como N2O4, beleza? Aí esse cara é estável, porque eu juntei 2 radicais livres. É a mesma coisa, ó, vou colocar aqui no meio da tela. Se eu decidisse juntar um metil com metil, se eu juntar um metil com metil, ó, pontinho com pontinho, aí eles vão fazer uma ligação bem aqui, ó, ok? Aí quando eles fizerem essa ligação, vai ficar C, simples C, CH3, CH3, tá bom? Então você vê que o NO2 é um radical livre, é uma espécie instável. Aí deixa eu te dar uma dica, gente. A dica é o seguinte, olha aqui para baixo no canto direito, olha para o NO2 que está aqui. Gente, quantos elétrons na camada de valência tem um oxigênio? Naturalmente, 6, ok? E quantos elétrons tem na camada de valência o nitrogênio? 5. Aí, olha essa dica, gente. Vou somar tudo. O oxigênio tem dois oxigênios aqui, certo? Gente, tem 2 oxigênios, cada um tem 6 elétrons. Então, quantos elétrons tem no total? Vou colocar aqui no cantinho. 12 elétrons só do oxigênio da camada de valência. Mais 5 elétrons do nitrogênio. Se você fizer essa soma aqui, essa soma dá 17. Gente, 17 é um número ímpar. Beleza? Quando você tiver uma estrutura com número ímpar de elétrons, saiba de uma coisa. Ela é uma exceção do octeto. Ela não vai se estabilizar. E não fique procurando problema nisso. Não fique procurando pelo em ovo, porque você não vai conseguir fechar moléculas, gente. São radicais. É normal. Existem muitos radicais livres na natureza, como é o caso do NO2. Então, contou, tem número ímpar, não vai estabilizar, tá bom? Por exemplo, se você pegar uma molécula que eu já desenhei, ó, o SO2, então conta os elétrons para mim, ó, vou somando, hein? Tem 6 aqui na camada de valência, o oxigênio tem 6, já foi para 12, e o oxigênio tem 6, foi para 18. Então tem que estabilizar, vai fechar a ligação. Agora, existem muitas moléculas que têm número ímpar de elétrons, tá? Um último caso, só para ver se você sacou, e aí a gente encerra essa aula, tá? Pensa nessa molécula aqui, ó, N2O. Eu tinha feito o NO2, que é um radical livre. Ó, o N tem 5 elétrons na camada de valência. Vezes 2, porque são 2 que tem aqui, já foi 10. Mais o oxigênio que tem 6, então foi para 16. Então essa molécula aqui vai ter que fechar. Como é que fecha ela? N tripla N. Ok? Aí faz uma ligação coordenada aqui com o oxigênio.
Desenhando mais específico, ó, N, tripla N, N, tripla N. Ok? Tem 2 aqui, tem 2 aqui. E aqui tem um oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos fazer as voltinhas? Faz as voltinhas comigo. 1, 2, 3 ligações. Aí olha na artimanha, hein? Presta atenção na artimanha. Eu vou tirar um desses elétrons de nitrogênio, daqui tirei, hein? E ele veio para cá, ó. Aí eu pego e faço a voltinha. É tudo pertencente ao nitrogênio, ligação coordenada que a gente aprendeu na aula passada. Vamos conferir os elétrons? Vou somar, tá? Tem que dar 8 para todo mundo, hein? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou contar o do nitrogênio do meio, em verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável. Agora eu vou contar em azul os elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonito, né, gente? Aí formou o N2O. Ele é um caso de plena estabilidade, porque tem número par de elétrons na camada de valência. Beleza? Entenderam? Nossa segunda aula foi: façam as questões, tá? Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.